Paz seja convosco, irmão. Amém. Paz do Eterno alcance seu coração. Seja bem-vindo a mais um dia abençoado. É aqui quem fala é Lucas Vinícius. E espero que a reflexão que temos aqui hoje na Palavra de Deus venha tocar o teu coração. Amém. Hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês uma reflexão que veio durante a temática da Páscoa, né? Mas, como eu aprendi, a gente sempre traz para as outras pessoas aquilo que toca primeiramente o nosso coração, amém? Então hoje eu gostaria de trazer uma temática um tanto engraçada, mas de um valor importante para cada um de nós, amém? A desobediência nos faz parecer com o meu gato de estimação. E esse parecer em relação ao gato de estimação é algo muito importante, principalmente na minha vida, porque é realmente o que eu sinto e presencio todos os dias. E gostaria de estar tentando trazer esse significado para vocês. Mas, primeiramente, a gente precisa entender a importância do obedecer e o desobedecer, né? E vamos trazer uma passagem bíblica para estar explicando isso para vocês, para que vocês entendam a real importância que Deus traz para essa situação, amém? Então, em 1 Samuel 15, gostaria de que vocês lessem completamente o capítulo na casa de vocês, de uma forma particular, mas hoje estarei trazendo algumas passagens específicas para estar explicando o contexto geral, tá bom? Então, 1 Samuel 15, versículo 22 e 23, diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele rejeitou como o rei. E essa parte aqui diz pecado da adivinhação, muitas vezes é trazido como feitiçaria também, tá? O pecado da feitiçaria. Essa aqui então é uma versão trazida da NVI, tá bom? Que é a que eu costumo fazer a leitura bíblica. Esse contexto dessa passagem se trata da desobediência de Saul como rei, do qual deveria ter dizimado todos os recursos dos amalequitas, né? Deus pede que ele vá e destrua os amalequitas e ele não cumpre essa ordem, né? Essa obediência que ele deveria ter a Deus. E Samuel vem repreendê-lo nessa passagem. Mas para que você possa entender ainda melhor o contexto, eu trouxe algumas outras partes ali para a gente conseguir entender melhor, ok? Então, 1 Samuel 15, do 1 ao 3, diz o seguinte: Certo dia Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que me enviou para ungir o rei do seu povo. Israel agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque. E por ter se colocado contra Israel, quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, toda a nação dos amalequitas e todos os recursos dos amalequitas, sejam eles vidas ou não, né? Mas aqui principalmente vidas, né? Sejam homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. E a sua desobediência foi sobre uma desculpa que ele criou para si. Quantas vezes não fazemos isso também, não é mesmo? Quando dizemos, vou na balada ou no bar com os meus amigos, mas como eu vou pregar para eles se eu não me misturar, não é mesmo? Ou vou assistir tal coisa, ou ouvir tal coisa, mas desde que não entre no meu coração, tá tudo bem. Ou, quem sabe, um vício que você não consegue ficar sem, né? Mas você disse, não, na hora que eu quiser eu paro. Será que você consegue realmente parar? Ou isso é só uma desculpa? E além disso, se é algo ruim, não comece. E sim, termine e não faça mais. Amém? Mas vamos continuar aqui. E a desobediência, então, de Saul foi a seguinte. Em 1 Samuel 15, do 7 ao 9, Saul atacou e derrubou os amalequitas, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei da Amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cardeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Ou seja, pouparam o rei, né? O rei Agag, que
digamos que seria o foco principal. E permaneceu com o gado vivo. Isso foi uma desobediência, né? A ordem direta e reta era que matassem tudo. Ele decidiu poupar, foi um capricho dele. E as suas desculpas em relação a isso, né? As desculpas que eu havia dito, foi em seguinte, em 1 Samuel 15, do 13 ao 15. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou, então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Já que a ordem era matar, né? Essa parte final ele não disse, tá bom? Esse mugido de bois que eu estou ouvindo. Saul respondeu, é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. E onde que entra o gado de estimação em tudo isso? Né? Aqui mostra claramente uma desobediência direta ao próprio Deus, né? Deus fala através de Samuel para com Saul e pede para que seja destruído todo o povo e todas as vidas praticamente do povo amalequita. E ele não faz isso, ele desobedece e usa de desculpa. Recentemente lançou uma série que se trata de Rei Davi, mas nela já vi algumas divergências do que a gente encontra diretamente na Bíblia. Um fato simples em relação a isso é que descreve na Bíblia que Davi era ruivo, e na série ele não é ruivo, mas tudo bem. Mas na série ele retrata um momento de orgulho ali do rei Saul, por isso que ele mantém Agag preso, aprisionado, mostrando quão poderoso ele é, né? Talvez seja uma forma de você contextualizar o motivo dele ter feito isso. Amém? Mas, como eu disse, onde que entra o gato em tudo isso, não é mesmo? Bom, na minha casa deixamos o gato dentro de casa, que você pode considerar a casa do pai ou a presença do pai. Onde ele está seguro, tem comida, tem água, conforto, atenção. E Deus nos oferece coisas semelhantes. O pão vivo que desceu do céu, a água viva que nos sacia a nossa sede. Estamos seguros debaixo de suas asas e temos o conforto e confiança em Deus. Além de sua atenção, porque somos muito amados. Afinal, nós amamos ele porque ele nos amou primeiro, não é verdade? E uma das primeiras coisas que o meu gato decide fazer quando acorda é sair. Onde mantemos ele em uma coleira para que ele evite, para evitar que aconteçam coisas piores com ele, tá? Isso devido a fatos que já aconteceram com outros gatos de estimação. Então, Deus também mantém o Espírito Santo conectado a nós, para que estejamos seguros, para que eventualmente evitamos perigos que matariam nossa vida, nossa alma e até mesmo nossa vida espiritual. Mas, no nosso gato aqui em casa, amo enroscar essa coleira, passando através de vários obstáculos como se estivesse fazendo de tudo para se livrar dela muitas vezes. Porque ele deseja ir para longe da presença, para longe de casa. Ele deseja fugir, ir para a rua, curtir com os outros gatos. Quantas vezes pecamos e fazemos de tudo para ir mais longe de Deus? Muitas vezes ainda tentando não pecar. Muitas vezes você pode pensar, será que se eu ouvir essa música eu vou estar pecando ou não? Quando você deveria simplesmente refletir, nossa, qual música eu poderia ouvir para me aproximar de Deus? Muitas vezes a gente tenta fazer o que deixa nos limites daquele círculo, né? Digamos que Deus esteja no centro de um círculo e a gente tenta chegar o mais longe da borda possível, sem que a gente venha pecar. Tanto que a gente poderia simplesmente se aproximar de Deus. E seria completamente o melhor, tanto para nós quanto para Deus, né? Que Ele nos ama e nos quer por perto. E mesmo que eu ensine para o gato de estimação que ele evite fazer isso, que eu oriente e ajude em todos os dias e supervisione para que ele não venha se machucar, né? Ele insiste em cometer os mesmos erros. Lógico, eu tô falando de um gato de estimação, tudo bem. Mas Deus faz a mesma coisa conosco. Não que a gente seja de estimação, não é esse o fato. Mas a gente também recebe todo dia a palavra sagrada, temos ali em nossas mãos o Espírito Santo fazendo o possível para que possamos ouvir a sua voz, mesmo ele estando vigilante 24 horas por dia, coisa que eu, como dono de um gato, não consigo fazer, mas Deus nos vigia 24 horas por dia, mantendo
os ouvidos e mantemos os nossos ouvidos e olhos voltados apenas para as nossas vontades e deixamos as suas lições de amor de lado, né? Então, quantas vezes a gente só não quer fazer o que a gente quer fazer e pronto, acabou, e deixamos aquilo que Deus tem para nossa vida de lado. Deus é amor, nos ensina os caminhos corretos e deixa o Espírito Santo em nosso coração para nos guiar. Mas muitas vezes preferimos desobedecer. Como eu disse, tudo que eu estou dizendo foi tocado em mim primeiro. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas que eu sei que agradam a Deus porque eu queria fazer as minhas vontades. Quantas vezes eu não me senti repreendido depois. Falei, nossa, por que eu fiz isso? É quando geralmente o Espírito Santo toca no nosso coração e fala, caraca, velho, você não precisava ter feito isso, né? Podia ter dormido sem essa. E enquanto o nosso gato tá lá fora, ele não tem a água, não tem a comida, que outros gatos tomam dele. Então ele precisa pedir para entrar. Então abrimos para ele se servir. E o Eterno quer que nós estejamos em sua presença para que a gente possa ter tudo isso, para que ele possa nos suprir. Mas, voltando um ponto lá atrás que eu acabei esquecendo, muitas vezes enquanto o gato está enroscado, ou quando nós estamos presos debaixo de nossos pecados, pedimos por socorro. E eu, Lucas, me estresso bastante em ouvir o gato miando e miando e miando e miando e miando, sendo que ele mesmo fez de tudo para estar lá enroscado. Eu vou lá, tenho paciência e tiro ele da onde ele tá enroscado. Muitas vezes eu deixo ele lá fora mesmo, ele só se enroscou. Muitas vezes ele quer entrar, justamente porque ele quer água e comida. A água e a comida ele tem que vir buscar aqui na presença, na casa, né? E quantas vezes a gente não vai, comete todos os pecados possíveis, se afasta de Deus e depois ficamos lá. Deus, 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 por que nada acontece? Por que tá tudo ruim? Por que tá tudo triste? Por que tá tudo acontecendo desse jeito em casa? Né? Imagino que Deus também se entristeça ou se ire da mesma forma que eu. Lógico que Deus tem toda uma misericórdia completamente diferente da humana, mas será que eu com quase 27, 28 anos já nem sei mais? Quantas vezes eu não desobedeci a Deus por 28 anos? 28 anos, é muito tempo. E eu tô com esse gato praticamente nem 2 anos. E quantas vezes ele já não me estressou? E por isso trato ele mal, né? Claro. É um gato de estimação querido pra casa. Mas Deus nos ama também. No entanto, ele também é justiça, né? E diferente de um gato que muitas vezes faz ações de forma inconsciente, nós fazemos de forma consciente. Sabemos o que é certo, o que é errado. Amém? Então, é isso que nos permite parecer com um gato de estimação. Mas a diferença é que a gente não é de estimação. A gente é livre para adorar a Deus e para se aproximar de Deus. Lá no princípio foi dado o livre-arbítrio, né? Para Adão e Eva. Após o pecado, esse termo mudou. Não vou saber te informar completamente agora, mas a gente pode estar trazendo em outro vídeo. Mas hoje temos livre acesso para estar com a presença do Pai. E temos livre acesso para estar pecando, entre aspas. Mas entendo que no dia do juízo final, Deus pretende eliminar o pecado. E se a gente estiver debaixo do pecado, ou completamente cheio de pecado, sujo do pecado, a gente vai acabar sendo eliminado junto, né? Deus é misericordioso, mas ele disse que no juízo final seriam separados as cabras do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito, né? O trigo do lado direito e o joio do lado esquerdo. Então, devemos estar atentos a essa situação, amém? Essa é a reflexão que eu tinha para vocês. Espero que possa ter tocado o seu coração. Espero que o Espírito Santo possa realmente aquecer seu coração e você entender o quão importante é obedecer ao sacrificar. Deus não quer que você faça sacrifícios, que você, sei lá, corra maratonas para provar ou subir montanhas, que é um ato que eu tô vendo recentemente. Não tô dizendo que isso é errado, mas tô dizendo que vale muito mais a pena você obedecer do que você querer mostrar para Deus ou mostrar para o mundo que você é realmente um cristão ou alguém que precisa ter isso dentro de si, né? Quantas vezes no trabalho as pessoas percebem que eu não faço determinadas coisas e elas automaticamente percebem que eu sou diferente. Mas nem por isso eu saio com um crachazinho assim, eu sou cristão, eu sou cristão. Hoje aqui eu tô com uma camisa específica que sim, eu trouxe hoje de propósito, lembrando até mesmo da Páscoa, né? O sacrifício que o nosso Rei Eterno
fez por nós, amém? Mas que você possa ser um cristão naturalmente, mostrando e refletindo a presença e a beleza que Deus coloca em seu coração e em seu rosto, amém? Então, agradeço, tenha um ótimo dia abençoado. Obrigado por tudo e pela presença de todos que estão aqui. Por favor, curte, compartilha. Escreva nos comentários a sua reflexão em cima dessa reflexão. Diga o que você achou legal, o que você de repente não gostou. Diga o que você concordou e o que discordou, tá? Aqui estamos abertos para conversar. Discutir de forma saudável, sem brigas, amém? Muitas vezes você pode ser de uma religião diferente da minha, e tá tudo bem, você pode escrever aqui embaixo também o que sentiu em relação a isso. Talvez você tenha uma visão diferente por ser de uma origem, entre aspas, diferente. E tudo bem também, amém? E muito obrigado então a todos. Tenham um ótimo dia abençoado. Shalom e até a próxima.